Como que é seu nome todo? É João Paulo Morato. 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 Morato é descendente de... Meu avô é italiano. Italiano? É. Você conheceu o seu avô? Não, meu avô morreu com 40 anos, né? Ele veio da Itália com 11 anos, 1887, por aí. E o seu pai? Meu pai morreu com 96 anos, né? E irmãos do seu pai? Seus tios? Só não... Os irmãos do meu pai? Conheci todos. Todos? Então fala o nome deles pra mim, Paulinho. Era o mais velho, Dorinto com TH. E mais Dorinto. Eupídio, Guaraci, que tinha apelido de Sinésio, Hortência, e um eu não conheci, porque morreu com 20 anos, chamado Luiz. 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 E a sua mãe, que família que era? Odila, minha mãe é Alves de Carvalho, né? Deve ser português, tá aqui antigo. Você conheceu irmãos da sua mãe, seus tios? Conheci. Quem é que são os tios? Eram 12, né? Então eu não lembro todos, assim. Uma dúzia. João Luiz. Aí que você tem que lembrar que tem muita gente. João Luiz, José Luiz, Joaquim. Meu avô também chamava Joaquim. E ele era de onde? Alves, Claraval ou não? Não, eu acho que é de... Eles eram muito antigos, que parece que ele veio de Guaíra, minha avó... A minha bisavó era raizeira, né? Naquele tempo tinha as pessoas que... Ajudavam os farmacêuticos, alguém ficava né? doente, levava um punhado de raiz, convivia com a pessoa, né? Chamava Camila, né? Minha bisavó, não conheci, mas... Bisavó. Chamava Camila, né? Camila de... Isso é por parte da mãe, né? Parece que o meu bisavô chamava Modesto, né? Não sei se era português. Tá. Aqui tem uma família muito grande aqui, Alves em... Tem, Claraval. Pessoal de Claraval ali, muito grande, antiga, né? Você nasceu aonde? Em Franca mesmo? Não, em Cristais Paulista, mas era distrito de Franca, né? Que região ali de Cristais? Na rua, na cidade, né? Na vila, né? Naquele tempo tinha 3 ruazinhas ali, né? Muito pequenininha. Você é da época do Guapuã? Não, eu sou antes do Guapuã. Antes do Guapuã? Quando foi o Getúlio Vargas que falou que a cidade não podia... Ele era ditador, né? Então, não podia ter 2 cidades com o mesmo nome. Então, Guapuã quer dizer Pouso Alto, me parece, né? Pouso Alto. E eles mudaram o nome para Guapuã para tirar de Cristais, né? Que tinha Cristalina, Cristais em Minas, né? Dizem que dava confusão. Não tinha código postal. Né? Então você lembra um pouco de Cristais Paulista? Você viveu lá até que idade? Até 7 anos. Mas lembro bem, porque as crianças viviam na rua, os vizinhos um cuidava do outro, né? Era uma família, uma comunidade, né? Você conhece lá o seu Olívio Costa? Fiz primeira comunhão lá. Olívio Costa, o bicicleteiro. Está com 96 anos. Lembro muito, um pouco vago, mas... E você vai muito a Cristais ou não? Não, muito pouco. Rapaz, eu vou lá para comprar mel. Aonde você compra mel lá? Naquele açougue Malaquias lá. Malaquias. E depois você veio para Franca e ficou em Franca mesmo, dos 7 anos em diante? Fiquei com 20 anos. Você estudou na escola João Faria lá ou não? Não, eu estudei no... Primário, você fez aonde? No primário eu estudei no Sabino Loureiro, que era um prédio que pertencia à loja maçônica, né? Sônia Luz foi minha professora. Mas quem me alfabetizou em Cristais foi... Eu tive lá até 7 anos, em 6 meses. No primeiro ano eu fiz em Cristais. E foi a Amália Pimentel. Amália Pimentel? Eu tenho eu tenho tanta, assim, memória dela que eu lembro o perfume que ela usava, né? A professora Amália Pimentel. E ela levava bala para os alunos. Quando ela ia embora, ela ia de trem. Tinha a Morgiana. Os alunos acompanhavam ela até na estação, viu? E um dia ela foi na minha casa visitar a minha mãe. Aquilo para mim, eu fiquei numa... Nossa! A satisfação grande. Porque quando eu nasci, o Mar Morto estava vivo.
Mar Mortal eu. Você tá com quantos anos? 84. 84 anos. Ô Paulinho, e como que você conheceu a família Moricoche, a Cecília? Ah, porque eu tinha amizade com o Luiz Moricoche, né? O Luiz é que mora em Ribeirão? Não, em São Paulo, né? Em São Paulo. É. E aí você fez amizade com ele e começou a namorar a irmã? Não, ia na casa deles, tudo assim, né? Dona Tome Moricoche? Eles convidavam a gente para ir lá. Você conheceu toda esse trajetório? Conheço. Dos Moricoche? Conheço. A Dona Tome viveu até quantos anos? Acho que 95. 95. Mais de 90, né? Foi assistida muito pelo reverendo Júlio Andrade Ferreira, e ele descobriu na Fazenda Jaguarão, né? O Leves gostava de contar essa história, o reverendo também contava. Ele ia a cavalo lá. Fazer visita, né? Ele ia a cavalo. E chegou lá, a Dona Tome... Ele e o Joaquim, irmão dele, chamado tipo de Quinzinho, né? Quinzinho, né? Dentista. Os dois iam junto a cavalo fazer visita, né? Pastoral. E quando ele descobriu a sua sogra, ele cantou, pegou um hinário lá, que era em inglês, e começou a cantar, e ela abriu um sorriso, e aí que ela era evangélica lá no Japão, né? Não foi bem assim, porque morreu uma filha recém-nascida, e eles, quando a filha morreu, eles no velório, eles cantaram um hino. E desse hino ela gravou. Aí alguém ouviu esse hino e ouviu na igreja cantando e falou para o reverendo Júlio, olha, eu ouvi esse hino, cantou em japonês, mas a música é a mesma. A mesma música. E aí ele falou, então eu vou lá visitá-lo. Ô Paulinho, agora vamos falar só um negócio. Que dificuldade, né? Porque eles eram descendentes nipo lá, japonês, né? Direto, veio de lá. E depois, chegando aqui, não sabia o português. O inglês também era difícil para eles, ou não? O problema maior é que eles não eram agricultores lá, né? A Dona Tome tinha formação de enfermeira? Como é que era? Eu acho que, não sei, saúde? No Correio, tinha qualquer coisa assim, no saúde. E ele trabalhava em outra área, né? Assim, mas chegou aqui, eles não sabiam o que era enxada, nem como cavavam enxada. E foram morar na roça. E aí o italiano lá, acho que cavou enxada para ele, porque ele não sabia cavar. Deram uma enxada para ele trabalhar e ele não sabia o que fazia com aquilo, né? Que vida difícil. Agora, né? o reverendo Júlio abria a Bíblia para ele em japonês e lia em português para as crianças ouvirem e tal, né? Ia explicando, né? Que coisa impressionante, né? Agora, a graça do evangelho, ela não encontra barreiras, né? Agora, o que eu acho, eu não tive muita convivência com o reverendo Júlio. Umas 2 vezes, parece, na igreja. E ouvi também em casa, porque ele esteve na minha casa, ele já estava idoso, né? Ele, a esposa dele, e a Dona Toma estava viva, o Leves estava lá também, tem até uma fotografia de todos, a Mercedes Carvalho. Sim. E aí ele falou uma coisa que me gravou, que vale um sermão, a vida, porque o reverendo Júlio não era muito verbo, não muita, né, adjetivo, ele era... Bem prático, a mensagem direta. Né, fala direto. Ele falou assim, a vida é uma responsabilidade da qual não podemos fugir. Eu tenho até vontade de fazer uma frase e pregar e fixar um lugar alto, né? Lugar alto. A responsabilidade. A vida é uma responsabilidade da qual nós não podemos fugir. Ele já estava andando com dificuldade. Isso para mim marcou, porque nós não podemos fugir, né? Não adianta. Não adianta suicidar, não adianta se matar, se não tem escapatória, né? Enfrentar até o último momento. Ele usou adjetivo, porque uma coisa que eu tenho muito medo e preocupa é adjetivo. Se eu falar que aquilo ali é uma telha. Mas se eu falar que aquela telha é bonita, aí eu vou complicando, que, né? A telha é bonita. Né? Aí você já bota o adjetivo dela e o outro fala assim, não, essa telha não é bonita. E se falar de gente, então, falar que a gente é virtuosa, tem outro conceito. Aí gente, então, tudo. Bicho, né? Vai complicando. Paulinho, a vida é uma caminhada. E eu falar de gente, às vezes, é pisar em terra minada, né?
Gente, por isso que há uma preocupação muito grande, que é só depois de morrer para fazer a homenagem. Porque enquanto está vivo ele pode tropeçar e mudar um pouco, né? Isso aí é a fragilidade nossa, né? Fragilidade humana. Você não sabe como você vai fechar o seu ciclo de vida. Não, e às vezes a pessoa tem alguma coisa escondida lá que ninguém sabe, de repente descobre, né? Depois de coisa... Paulinho, que coisa boa. Você tem quantos filhos? 3. Os seus filhos, o nome deles é o Itamar, o mais velho, a Priscila, do meio, e o Moisés. Do Moisés. Você já tem netos quantos? Tem 4. O nome deles? O neto tem uma chama Juliana, né? A outra nós chamamos de Junco, que ela é Carolina Junco, né? Porque a mãe dela é japonesa também. E tem a Priscila, né? Que tem um filho só, chama Martin, né? Não é Martim, não, Martin. Martin. O Paulinho, bisneto não? Não. Mas já está na hora, né? Ou não? Não, eu não... A neta mais velha sua, que idade? Está com 23 anos. 23 24, anos. né? Você casou com quantos anos? 32. 32. A Cecília estava com nova ainda, né? 23 anos. Eu falo para ela, Priscila, a Cecília, hoje, nos valores de hoje, naquele tempo não, mas hoje você era neném, viu? A criança, né? 23 anos é criança 23 hoje. anos. Ali a Cecília era o Tetu, o Luiz, a Rosa. A Lília, que faleceu, né? A Lília. Não, tô falando dos irmãos da Cecília. É o Tetu. Tetu, o Luiz, o João, que faleceu, né? Faleceu mais cedo. Com o trator, né? O Paulo e o Tetu. São 5 irmãos, né? São 5 irmãos. Só o Luiz está vivo. Só o Luiz que está... Não, que está no Japão. Não, dos homens. Dos homens, né? O Luiz está vivo. E a das mulheres é a Cecília. A Rosa. A Rosa que mora no Japão. Não, que mora no Japão é a Ruth. A Rosa mora ali em Altinópolis. No Leves. E tem a Ruth no Japão e a Noemi em São Paulo. Noemi em São Paulo. A dona Tome deixou uma história bonita. Eu gostava de conversar, de visitá-la. E era uma pessoa muito, muito doce, né? A dona Tome Morikoshi, certo? E ela era muito amiga da minha avó, a avó da minha esposa, a dona Carmélia, a Dita, que morava lá na igreja, cabelinho branco, gostava muito, né? Da meio. Hoje você falou? Então, hoje eu vejo como ela nunca reclamou. Situação. Os irmãos falam que ela nunca reclamou da vida, nunca se vitimou. Então, aqui tem outro exemplo aqui, que é a Joana Dark, aquela que é professora, ela é afro, para não dizer que é negra, né? Isso hoje não, a pessoa tem que ter orgulho. Aliás, eu falei isso para um negro, falei, você tem que ter muito orgulho da sua raça, sabe por quê? Porque as viagens, até hoje ainda é difícil uma pessoa ir na África. Os traficantes iam lá buscar, com navios precários, uma viagem difícil, enfrentar o mar, onda, para buscar vocês. Vocês eram valorosos. Se não fossem valorosos, eles não teriam ido buscá-los. Né? A Jora, eu publiquei a professora, uma palestra dela falando sobre preconceito. É fantástica aquela moça, é professora no colégio agrícola. Nós precisamos tirar da cabeça, eles vão ser vítimas, nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas. Nós somos premiados, né? Premiados, né? Eu lutei muito, ainda luto ainda, porque eu poderia falar que eu sou vítima de um acidente, fiquei paraplégico há 32 anos, mas isso aí tudo, Deus mudou o rumo da minha vida e graças a Deus eu estou vencendo. Mas todos nós podemos arrumar um jeito de ser vítima, né? Coisa mais fácil, né? A coisa mais fácil, você falou uma coisa que... Facílimo. Quero ser vítima. Uma desculpa, que é uma desculpa para você tomar um caminho errado. Eu perdi minha mãe cedo, eu não conheci meu pai, e aí vai... Não, o Adão foi vítima da Eva, não foi? Foi, ué. Né? Depois perdeu um filho. Vítima em teatro, não. E a Eva era velhaca, porque ela falou que quem falou para ela foi a cobra. Acontece que a cobra é surda, né? Quem que vai perguntar para ela?
Não, mas e depois perdeu o filho também, né? É. Aquela luta. A vida, a gente precisa de garra. É. E vontade e a graça de Deus, né? Buscando, você vence. Mas sempre vem um vento favorável. no coração, assim, não é? Não é esse vento... Cada manhã a gente busca esse vento. Não é um também. vento que cai dentro do coração da gente, né? Cada Isso momento, é bom demais. né? Igual agora, encontrou o pastor Ronaldo aqui, Aí, né? Ô Paulinho, eu fico contente, eu quero agradecer poder registrar esse momento bonito aí da sua família. E eu já queria ter feito um registro desse. Os seus irmãos, quem são os seus irmãos? Os meus irmãos, uma já faleceu, né? E as minhas irmãs estão por aí. Mas a gente não tem muito Mas fala o nome dela, só para ficar... É Laura. Laura. Abadia, que faleceu. Antônio Luiz. Sim. E Walter, que mora em São Paulo. Em São Paulo. A sua mãe, você já falou o nome dela? Já. E o seu pai? Fala de novo. Só minha mãe, Odila, né? Odila. E meu pai tinha um nome mineiro, né? Aqui em Franca, metade da população é mineiro, sabia, né? E a outra metade é filho, né? É, filho de mineiro. Então, meu pai tinha o nome Aureslindo. Aureslindo de... Aureslindo Morato, né? Morato. Minha família não é Morato. Morato é um apelido, porque lá, eu estive lá na Itália, na cidade, uma cidadezinha, um pedregulho assim, mais ou menos. E lá, as pessoas, para se identificar, quando tem nome muito comum, o sobrenome dele é Sarto. Sarto é alfaiate, né? Certo. Então, mas como ele chegou aqui, mas lá ele tinha o apelido de Morato. Porque ele morava no Morato, lá na região. Morava no Morato, mas também para ele separado dos outros Morato, dos outros Sarto, né? Certo. Ele identificou bem, meu. É isso mesmo, ele morava num lugar, tem um lugar lá que chama Morato, um pedacinho. Mas quando ele chegou aqui, ele foi explicar muito, porque aqui em Paraíso, tem uma família que chama, o sobrenome dele é Conogê. Ficou, porque ele foi registrar o filho, e o filho, aliás, aí o cartorário perguntou, ele falou, como vai chamar? Ele falou, Dino. Aí os caras esqueceram com D. Ele falou, não, é Conogê. Aí o cara do cartório pôs o sobrenome, Conogê. Conogê, é com G. E acontece. Então meu avô virou Morato por causa dessa confusão toda. Você calcula bem, eu sou família alemã, que é Sattler. Eu tenho um tio que não assina Sattler, porque na hora que ele foi no cartório, o meu avô preferiu colocar o nome do Souza e Oliveira. E tirou o Sattler, porque soletrar Sattler na época tinha diferença. Isso acontecia muito. E depois você está falando aí sobre local, as pessoas ficavam identificadas com aquele local, com aquela região. É isso. Né? Na época também não tinha nome de cidade, era um córrego, né? Não, realmente. É um córrego lá, é um rego lá. Né? Onde a pessoa, eu sou lá da Areia Branca. A Areia Branca o que era? Um córrego, né? Eu sou da Porteira da Pedra, né? Porteira da Pedra. Que é lá em Claraval. Claraval, tem a região que a pessoa fala. Mas eu sou daqueles lá da Porteira da Pedra. Isso. Né? E acaba incorporando. Incorporando o nome. Agora, o nome do pai, né? O mais engraçado é o Antônio Moraes, doutor. Ele é de Cristais Paulista, sua terra, Silva, família. Quando foi fazer o registro dele, dos irmãos todos assinaram Silva. E ele ficou Antônio Moraes. Aí eles perguntam, por que entrou Moraes? É porque a rua do cartório lá era Prudente Moraes na época. E que absurdo. Colocou Antônio Moraes porque tinha um outro primo dele que tinha nascido Antônio Silva e ia colocar outro Antônio Silva, né? Aí eles acharam um nome diferente, Moraes, que não tem nada a ver, ele não tem nada de Moraes, só os irmãos dele não assinam Moraes. Os imigrantes estavam naquela dificuldade e o italiano foi registrar o filho, mas já fazia 1 ano, 2 que tinha nascido, né? Aí ele falou, vim registrar, mas o senhor tem que pagar multa, porque atrasou, né? Aí o cara, um trocadinho para ele, pesava, né? Tem que pagar multa. Ele foi embora, passou uns dias, ele voltou. Que dia nasceu hoje? Aí passou 2 meses, nasceu outra filha. Então...